Mais um episódio incrível de Bumbude. Preciso dizer que eles conseguiram manter esse lado dramático nesse 45º episódio, que eu achei bastante importante, até porque a gente teve a perda do Bundório. Então, obviamente que tinha que mostrar essa tristeza, as angústias e todas as dificuldades que eles estão enfrentando, porque, na verdade, eles perderam e sofreram um baque imenso, os Bumbude. E eu já preciso começar também falando que eu adorei a volta do Diswace. Vamos começar aí pelo início, pelo aquele flashback, que assim, já começou apertando o meu coração. Mostrar ali o Bundório e o Taya conversando e até ele perguntando, né, sobre o que acontece com seres como o Bundório quando morre. Ele fala que vira areia, obviamente, para fazer aí conexão com o que acontece lá no final do episódio, porque a gente vê que o Bundório tá começando a se desfazer, tá começando a virar areia, e isso realmente deu um aperto no meu coração. E aí ele começa a falar que no planeta dele ele acreditam em vida após a morte, tem um local que eles vão, e aí ele até mesmo fala pro Taya continuar correndo no BBD, mesmo que aconteça algo com ele, mesmo que ele morra, até porque ele tá com medo dos Rashiran vir para a Terra. Provavelmente esta conversa é antes de ter Bumbude, acho que fica bem claro deles começarem a lutar, e o Taya mais uma vez fala que não tem sentido ele correr o BBD sem o Bundório e que tá tudo bem, ele não se preocupar com o passado, que ele sabe o que houve, que tá tudo bem pra ele. Então a gente tem um momento muito legal e eles encostando a mão. A gente tinha visto isso lá no finalzinho da promo, a última cena da promo, né, do episódio, que poderia indicar a volta do Bundório, que felizmente não ocorreu neste episódio, mas pode acontecer no próximo. Eu não vou ficar falando na ordem do que as coisas aconteceram, eu quero dividir aqui em partes. Então a gente vai ter, obviamente, ali o Naito dizendo que queria ensinar ao Taya que tem um mundo cruel. Só que assim, o Taya sabe que tem um mundo cruel, e o Naito sabe disso por toda a questão do que aconteceu ali quando o Taya era criança, que ele vai contar ali pros amigos. Então assim, o Naito é totalmente desnecessário, e obviamente que vai ter toda aquela ceninha, toda aquela encenação, porque ele vai fingir que é bonzinho, que ele quer trazer tecnologia, recursos cósmicos aqui para a Terra, que ele não é um vilão, que ele não é mau, que ele foi mal compreendido, que houve aí um problema de comunicação com os terráqueos e tal, e que na verdade agora ele está fazendo um acordo exatamente ali com a empresa do Night. Então os dois ali encenando que ele é bonzinho, que os dois são bons, e gente, me deu um nojo. E exatamente, eles tentando controlar a opinião da massa com relação aos Bumbude. A gente vê até o Naito falando, né, que esses momentos em que eles estão fazendo ali as desculpas, estão encenando e tal, realmente para dissipar a desculpa, para mostrar que os Rashiran são bonzinhos, que os vilões são os Bumbude, mas mesmo assim o Speedo não tá contente, ele quer fazer mais coisa, ele quer realmente mais, ele quer fazer algo a mais para conseguir ali atingir mais ainda os Bumbude, porque não é o suficiente tudo que já está acontecendo. Ele chega até a falar que sentiu muito prazer matando ali o Bundório e que ele faz o que ele quer e a hora que ele quer. A gente tem esse comentário. Então a gente vê o grande risco trazendo o que ele pediu, que é exatamente aquela espécie de cobra, que era exatamente o que estava no ombro do Diswace, porque ele quis trazer o Diswace para fazer ali o papel dele de fazer com que a população fique com mais raiva ainda dos Bumbude, fazer com que comece uma caça aos Bumbude, exatamente. Então ele chamou o Diswace exatamente para isso, para ele fazer isso rapidamente, que o Diswace é muito bom nisso e tal. Então ele ressuscita o Diswace e fala que está ressuscitando exatamente pelo bom trabalho, porque ele conseguiu fazer que o Bundório fosse morto, que foi através dele, até porque ele não sabia onde o Bundório estava, nem sabia que o Bundório estava vivo. Então foi graças ao Diswace que, na verdade, o Speedo descobriu sobre o Bundório. Então ele diz que é um agradecimento, mas que tem um presente para ele. A gente vê o grande risco colocando ali uma máscara, que na verdade depois a gente vê que é uma bomba e também ajuda a controlar as pessoas. Então ele vai lá fazer o discurso dele, que os Bumbude são maus e bababá e não sei o que. Na verdade controla as pessoas exatamente para as pessoas falarem isso, que os Bumbude são maus, que os Bumbude estavam atrapalhando e não sei o que. Então ele fala para as pessoas filmarem e divulgarem
gravarem o vídeo, enviarem para várias pessoas. A gente vê que o Sakto já tinha saído do local onde estava o restante, né, dos Bumbud, onde estava ali o corpo do Bundório, exatamente porque ele não estava lidando muito bem com isso. A gente vê que ele estava com uma certa dificuldade de estar ali, ele estava mal e ele resolveu sair. Então ele e o Baekhyun-ji acabam aparecendo ali porque o Sakto não quer que falem dos amigos dele. Eu achei esse momento muito incrível, porque ele chega, vocês podem falar mal de mim, eu já saí da Terra uma vez, eu não ligo para a opinião de vocês, mas não podem falar mal dos meus amigos. E eu achei assim uma cena muito, muito impactante, porque a gente vê muito ali o Sakto indo na base para comer, né? Ele indo ali sempre quando ele tá precisando de alguma coisa, ele sempre pedindo dinheiro e tal, mas a gente não via tanto esses laços. Obviamente que, óbvio, ele já era amigo ali deles, mas a gente não viu tanto esse laço aflorado. Eu adorei de o Baekhyun-ji ir lutar com o Sakto, né, lado a lado, deles se apresentarem, obviamente eles vão pra cima do Juice, e aí ele fala pro Juice que o Juice não vai fazer com ele o que ele fez com o Mad Wax, mas o nosso trio de pateta já estava ali vendo tudo, então ele ficou, o que tá acontecendo? Por que falou do Mad Wax? Então eles entram no meio da luta, exatamente para entender, porque eles querem saber o que houve com o Mad Wax. E aí o Baekhyun-ji fala que na verdade o Mad Wax recuperou ali a memória, assumiu o controle e que na verdade o que aconteceu com o Mad Wax foi culpa do Juice, que colocou uma bomba nele e não deu a possibilidade dele escolher. Então ele ganhando ou perdendo, ele ia explodir. E o próprio Juice confirma isso. Fala que ele virou poeira estelar, que ele não quis matar os Bumbud, que ele foi um desperdício ali, porque gastou-se recursos e ele não serviu de nada, já que ele foi embora da Terra. A gente viu que ele não quis destruir os Bumbud, ele saiu e explodiu exatamente fora da Terra, no espaço. Exatamente para não levar os Bumbud, porque ele queria decidir por ele mesmo o que ele ia fazer. Então, a gente vê que finalmente o trio de Pateta descobre o que aconteceu com o Mad Wax. Eu não pensava que isso ia acontecer, eu achei que essa altura do campeonato eles nem fossem revisitar essa história do Mad Wax e do trio de Tetas. E o momento mais legal desse episódio, porque assim, o resto do episódio foi tristeza atrás de tristeza, foi choro atrás de choro, mas nesse momento eu virei e falei, nossa, eu gostei que trouxeram o Juice, é o karma. A gente vê o Speedo ligando, agradecendo o que ele conseguiu fazer, porque na verdade começou uma caça de Bumbud, agora as pessoas estão indo atrás de Bumbud, ele foi lá e inflamou as pessoas, conseguiu fazer, né, as pessoas ali ficarem com raiva dos Bumbud, ele utilizou ali o poder e tal, e as outras pessoas que estavam ali acabaram, né, sendo contaminados pelo que as pessoas estavam falando e tal. Então ele fez bem o que ele queria fazer e ele falou, agora você leva o Bull Violet com você. E ele ficou meio assim, como assim? Porque na verdade aquela máscara azul era uma bomba. E eu virei e falei assim, é o karma. Nesse momento eu adorei, porque ele virou e percebeu que ele também era descartável, assim como o Mad Wax. E eu amei, porque ele foi lá e não pensou que o Mad Wax, o que ia acontecer com o Mad Wax, ia se sentir. E o Speedo virou e falou que tá nem aí, mostrou que ele é um vilãozão, que ele descarta também, e foi muito bem feito pro Juice. Aconteceu a mesma coisa com ele que aconteceu com o Mad Wax, que ele fez com o Mad Wax. Então eu amei. O Sakto bateu ali nele, jogou ele pro céu e ele explodiu no céu. Eu não sei como que ele conseguiu ter forças para jogar o Juice no céu. Obviamente que o Baekhyun-ji tava ali ajudando ele, mas quando ele lutou contra o Juice, o Bull Violet, ele levou uma senhora surra. Mas eu não sei se ele tava com poder reduzido, ou se o Baekhyun-ji tá ali ajudando, foi o que deu aí o gás para ele conseguir jogar o Juice no céu, não sei. E agora vamos voltar ali para a questão do Bundório, do Taya, que logo no início a gente vai ter a respiração ali do Taya, meio que as coisas estão embaçadas. Eu adorei como eles fizeram essa cena, porque mostra muito o desespero e que ele não tá bem, que ele não tá conseguindo ver as coisas direito, e a gente vê os batimentos do Taya altíssimo. Eu simplesmente achei essa cena incrível, que é exatamente ele colocando ali as coisas no Bundório, porque ele tá tentando trazer o Bundório de volta à vida, tá todo mundo ali abatido. A gente vê Mira, o Sakto, o Baekhyun-ji muito abatido. E aí depois a gente vê o Genba e o Joe chegando, porque o Genba foi pegar algumas peças que o Taya tinha pedido, então ele tá tentando realmente trazer o Baekhyun-ji, só que ele não dorme, ele não come, ele não dormiu nem comeu desde o que aconteceu ali com o Bundório. Ele tá ali, a Mira, todo mundo já tinha chamado a atenção dele para ele descansar, mas ele não quis. Depois a gente vê, no caso, o Sakto e o Baekhyun-ji saindo, porque o Sakto realmente não aguentou ficar ali. A gente vê que ele realmente até fala que foi a primeira vez que ele ouviu o grito ali do Taya, ele não conseguiu, ele não suportou ele estar ali, aquilo realmente mexeu com ele. E assim, a atuação de
todos aqui do elenco é realmente incrível. Então a gente vai ver que ele vai tentar trazer o Bundorio, ele vai ficar mexendo naquela alavanca e não vai adiantar. E aí o Genba fala para parar que o Bundorio não vai voltar. E ele fala, você sabe que o Bundorio não é um robô, que ele tem alma que nem a gente. E como que você vai reconstruir a alma dele? Gente, esse momento me quebrou. E assim, a gente vê que ele fala com dor no coração. O Genba, ele não tá falando ali pra se desfazer do Taya. Ele tá falando porque ele tá preocupado com o Taya. Então assim, é muito forte, é muito pesado, porque ele não tá fazendo aquilo porque ele não quer o Bundorio de volta. Ele tá fazendo aquilo porque ele tá preocupado com o Taya, de como o Taya tá. A Mira também fala isso, que ele tá perdendo o controle do volante. Então é um momento muito tenso. Ele chama até o Taya de arrogante, de ficar querendo tentar, e aí a Mira dá um berro. A Mira nesse momento ela é super necessária para tentar trazer o Taya de volta, porque ele tem que comer, ele vai passar mal, ele vai ter um treco, ele não dorme. Então ela puxa, coloca ele para comer, e ela faz o curry com o bumbumzinho, né? O bumbum ensinou ela a fazer. Então é um momento muito triste, porque ele vai comendo, ele percebe que tá do mesmo jeito, né, que o bumbum faz, e a gente vai ver flashbacks. Então a gente vai ter essa questão desses flashbacks dele ali com o Bundorio dando courage, comendo juntos. Então é um momento pesado, é um momento que relembra mais uma vez o Bundorio. A gente tem 2 flashbacks com ele. Então assim, é muito tenso, é muito triste, e eles conseguem trazer todo esse drama, toda essa dramaticidade aqui, que é importante, porque ele tá desesperado. E aí a gente vê que ele vai começando a se acalmar um pouco, que ele vai começando a voltar a ter controle do volante, e aí ele explica por que ele quer ajudar as pessoas, porque isso tudo mexe com ele, porque ele presenciou, quer dizer, ele presenciou não, ele ouviu algo muito grave que aconteceu no apartamento vizinho, que era um local onde não tinha amor. Foi com uma criança de 5 anos, o Joe disse que também ouviu esse caso. Não fica muito explícito o que aconteceu, se foi um abuso, se a criança acabou, sei lá, sendo morta. Não é mais algo muito explícito, mas algo muito, mas muito grave aconteceu ali, que mexeu com o Taya desde criança. E ele falou, poxa, eu queria ter ajudado o Bundorio, e ele não conseguiu. Ele ouviu o grito e ele não conseguiu fazer nada. Isso relembrou o que aconteceu com ele criança, porque até hoje ele se lembra, ele escuta os berros da criança. Aquilo marcou ele de um jeito que ele quis ajudar todas as crianças, ele quis crescer muito rápido, ele quis buscar ajuda de adultos que ficaram receosos em ajudar, eles sabiam que tinha que ajudar. Então tudo o que ele faz, tudo o que ele fez desde então é para ajudar as crianças, para tentar trazer um futuro onde que as pessoas possam sonhar, onde que possa minimizar isso, porque ele percebeu que casos parecidos com aquele que aconteceu, né, ali no apartamento do lado quando ele era criança, acontece. Então ele começou a ver vários casos parecidos, ele começou a procurar, e ele não quer que isso aconteça. Então assim, é um momento pesado em que a gente vê uma fragilidade, um trauma do Taya, acabou fazendo ele querer ser herói, querer fazer um mundo melhor, e algo muito pesado, porque é algo que aconteceu com uma criança de 5 anos. A gente não tem realmente a dimensão, mas é algo estritamente grave que aconteceu. E aí ele fala que ele quer melhorar o mundo e que ele quer morrer sabendo que o mundo tá um pouco melhor, né, que tem esperança de ter um mundo melhor. E aí a Mira fala que ele voltou a controlar o volante, e é muito bonito porque a gente vê o Joe, o Genba e a Mira levantando, falando que vão ajudar ele nesse sonho dele, que eles estão ali, que eles são amigos. E a Mira chora porque ela se emociona que ele voltou a ser quem ele era, ele voltou ao controle, e aí ela chora, a lágrima para ali no cordão, né, da Nicola, que a Nicola entregou, e aí a gente vê realmente a Nicola aparecendo. Na verdade não é a Nicola, é um holograma, é uma espécie de mensagem que ela foi trazer ali para os Bumudia, porque ela tem uma joia que existe desde o primórdio do universo, que falou aí que eles iam passar por um perigo. Ela também quis avisar que ela sim, ela tá lutando, ela tá juntando companheiros, e que ela tá tentando ali retomar o planeta Trick dela, né, o planeta dela, e que em breve ela quer voltar a dar notícias de que ela conseguiu retomar o planeta dela, mas o que ela realmente queria falar para eles é que tem algo que eles podem utilizar para eles saírem disso, algo que pode ajudar eles a vencerem o que precisa ser vencido, que no caso é a morte do Bundorio. Pelo menos é isso que o Taya pensa, e a gente vê aí como se fosse um globo de festa, né? Uma bola, um globo de festa que aparece ali. Ela fala que aquele objeto pode ajudar eles, que foi esse colar que falou para ela. Então agora a gente vai ter que ver eles indo atrás exatamente deste globo para tentar trazer o Bundorio de volta. A gente também tem a Sherabi,
Porque a Shirabi, ela ainda quer ajudar, coitada. Eu fiquei com muita pena porque ela não tem poder algum. Ela vai lá na antiga base dos Bumbudia, porque agora ali é do Naito. Então a gente vê que ela entra lá e a gente vê que o Chinchiro, ele tá destravando os carros de bumbum. Então ele destravou para ser recolhido, para ser levado provavelmente pro Naito. E as pessoas estão passando para pegar os carros. E ela diz, não faz isso, não sei o quê. Só que assim, coitada, ela não tem poder nenhum. Ela chega até a falar com o Chinchiro para não fazer isso, que são amigos dele. E ele fala, eu avisei o Taya e ele quis virar inimigo do mundo. Eu ainda acho que o Chinchiro não traiu, ainda não consigo acreditar nesta possibilidade. Eu acho que ele tá fingindo, que ele realmente vai, no final das contas, ajudar, porque eles vão ter que recuperar, né, os carros bumbum em algum momento. Então eu acho que o Chinchiro sim vai ajudar. Então a gente vê ele até falando que em um determinado momento a Shirabi também quis isso, quis recolher tudo ali do Taya, e ela fica assim que não vai deixar, né, o diretor se safar, não vai deixar as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo. Então assim, a Shirabi, ela quer fazer alguma coisa, mas eu acho que ela não tem poder suficiente para isso. E a gente vê no final, gente, olha, esse momento me apertou no nível, porque a gente vê o Sakuto e o Baiundi conversando, e ele falando que agora ele sabe o que quer fazer e ele quer voltar para onde está o Bundorio. Ele tem que voltar rapidamente. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, ele vai querer dar o corpo dele, ele vai querer ajudar de alguma forma, vai acontecer alguma coisa com o Baiundi. Me deu um aperto no coração. E aí nós temos a promo. E a promo a gente vê ele falando exatamente pro Taya utilizar o corpo dele. A gente vê no finalzinho, né, que o Bundorio tá virando areia, então o Bundorio ainda não morreu tecnicamente. Então talvez a alma do Bundorio esteja ali, então talvez o que o Gemba falou não tenha sentido, eu não sei. Porque assim, a gente já viu o Mad Wax voltar, a gente viu agora o Disgrace voltar neste episódio. Então por que o Bundorio não poderia voltar? Até porque tecnicamente o corpo dele tá ali, tá se desfazendo, então quer dizer que ele tá ainda morrendo, ele ainda tá no processo. Pelo menos é isso que eu acho. E será que eles vão ter que perder o Baiundi para isso acontecer? Mas eu achei muito importante esse episódio, achei muito importante o Sakuto virar e falar que ele não quer que falem dos amigos dele, ele ir lá e mostrar que os amigos dele têm importância, exatamente mostrando que ele pode viver sem o Baiundi, que tá tudo bem o Baiundi se sacrificar para isso. Eu não sei se ao ele se fundir ali, se isso acontecer, né, talvez ele não precise utilizar o Baiundi, só esteja fazendo aí um drama pra gente ficar no suspense se vai acontecer ou não com o Baiundi, mas se isso vir a acontecer, será que o Baiundi vai ficar ali linkado com o Bundorio? Vai ser o Baiundi e o Bundorio um só? Eles vão ficar ali juntos? Como que vai ser isso? Só vai ser o Bundorio? Eu realmente não sei, eu tenho muitas perguntas e isso me deixou destroçada, com o coração apertado, porque apesar do Baiundi não ter tido tão destaque, obviamente, ele é um personagem importante, ainda mais pro Sakuto, gente. O Sakuto viveu anos e anos e anos com ele, é 10 anos, né, que ele saiu da Terra, então assim, é muito tempo. Mesmo ele tendo amigos, mesmo ele reconhecendo os Bumbudia como amigos, ele perdeu o Baiundi, eu acho que vai ser um baque muito grande pra ele. Então assim, eu não sei o que vai acontecer, a gente vê o Joe sendo pego ali pela Ei, a gente também vai ter o Sakuto sendo pego. Eu acho que sim, eles vão ser presos, não fica realmente muito claro. A gente vê que o Gemba e o Joe estão lutando lado a lado, depois a gente vê o Gemba lutando contra o Chinchiro, mas eu acho que o Chinchiro não tem muita opção, ele vai ter que lutar. Eu acho que o Gemba vai pra cima dele, eu acho. Não sei o que vai acontecer, mas é assim, parece que quando a gente acha que não tem como piorar, vai lá e piora. Eu acho que sim, a gente viu que o Speedo tá querendo fazer a caça, os Bumbudia tá querendo saber o paradeiro dos Bumbudia, onde os Bumbudias estão. Ele pediu informação, né, através ali do Disgrace, o Disgrace fez isso. Então tá viralizando esse vídeo, eu acredito que com isso a Ei vai atrás exatamente para capturar eles. Então eu acho que deve acontecer isso, e eu acho que o Chinchiro que deve soltar eles. Se não for o Chinchiro, é a Shirabi. Se o Chinchiro realmente tá traindo eles, então é a Shirabi que vai fazer isso. E com relação a um novo possível integrante dos Bumbudia, que eles ficaram ali brincando nas redes sociais, ali no X, eu acho que provavelmente, como a gente vê ele pegando aquele globo de festa, aquele objeto, colocando no Bundorio, o Bundorio deve voltar, mas deve voltar com poder, com uma coisa a mais, e provavelmente ele é que deve virar aí o sétimo integrante dos Bumbudia, né, o sétimo Bumbudia. Eu acho que vai ser o Bundorio, eu acho que isso deu a crer. Eu realmente estava apostando muito na Shirabi, eu cheguei até a falar isso com vocês na live, né, quem tava aqui, que eu achava que era Shirabi, e não sei o que. A Nicola não é, porque ela ainda tá lutando para ter o planeta dela de volta.
E eu acho que realmente, como vai ser um poder, algo aí diferente que vai trazer o Bundorio de volta à vida, eu acho que com isso ele vai ganhar um poder que ele vai conseguir derrotar o Speedo, e acho que vai ser demais o Bundorio derrotar o Speedo, até porque o Speedo matou ele, então eu acho que vai ser muito legal. Então eu acho que esse 7º integrante talvez seja o Bundorio, ou o Bundorio com o Byaonji, eu não sei se eles vão matar o Byaonji. Ai, gente, são muitas questões. Esse episódio mexeu demais comigo, eu achei um episódio muito melancólico. Eles conseguiram trazer as memórias do Bundorio muito bem feitas, e eles começam a acinzentar, começa colorido ali o começo do episódio do Bumblebee, eles vão colocando uma cor cinza, eles vão fazendo a construção tão bonita para deixar realmente com um tom mais triste, mais pesado, e eles conseguem fazer isso. E não estou falando só da atuação, que sim, é incrível a atuação dos personagens, mas a trilha sonora que eles colocam, eles conseguem colocar nos momentos perfeitos, no momento exato, para deixar a gente mais triste ainda. A própria edição, tudo, gente, tudo é muito bem feito e muito pensado. Eu simplesmente amei tudo que eles fizeram neste episódio. Amei a volta do Disgrace, porque assim, Karma morreu igualzinho ao Mad Wax, bem feito. Então assim, eu amei o episódio. Eu sei que eu falei no vídeo passado que eu não sabia porque ia trazer o Disgrace, que não entendi. Realmente o Disgrace voltou para o trio de patetas, descobrir ali sobre o que aconteceu com o Mad Wax, e a gente também vai ver o Yayoi virando um monstro no próximo episódio. Achei meio confuso aquilo. Vai ter o Bumbum Killer robô sendo utilizado pelo trio de patetas. Não entendi. Eu acho que vai ser um episódio bem caótico, muita coisa vai acontecer. A gente ainda vai ver os Bumblebee se ferrando mais ainda. Então, assim, eu acho que realmente as coisas só vão melhorar ali quase que no último episódio, porque realmente o 46º episódio talvez só seja bom o finalzinho, que deve ser a volta ali do Bundorio. E se bobear, a gente só vai ver a mãozinha mexendo, o olhinho iluminando, a gente nem deve ver o Bundorio em si de volta. Eu acredito que vai ser assim, que vai ser realmente um episódio mais pesado, e a gente vai ver os Bumblebee se levantando, começando a se levantar lá no penúltimo episódio, né, no 47º, mas eu acho que realmente eles conseguiram fazer algo que a gente não imaginava. Eu acho que ninguém imaginava que os últimos episódios de Bumblebee são tão pesados, tão dramáticos, com uma carga tão dramática, porque tava tão engraçadinho, tão divertido, o Bumblebee, que realmente eles foram para um caminho incrível, que eu tô simplesmente adorando. Eu tô adorando a conexão que eles estão fazendo com os outros episódios, que eles estão conseguindo construir muito bem, e simplesmente amei esse episódio de Bumblebee e quero saber a sua opinião, o que você tá achando, quero saber os momentos que você mais gostou desse 45º episódio de Bumblebee, deixa aqui nos comentários pra gente poder discutir mais um pouquinho. E se você gosta de Bumblebee, Gavi, Tokusatsu, anime, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!